Boa noite, meus irmãos, na graça e na paz do Senhor, amém? Mais um encontro nosso, sejam todos bem-vindos a mais um devocional, Luz para o Meu Caminho. Bom estarmos nos falando mais uma vez. Boa noite, Plínio, irmã Sandra, Tati. Vamos chegando aí, nossos irmãos, louvando a Deus por mais para juntos podermos um pouco na palavra do Senhor. Irmão Elinaldo, irmão Giovanni, paz. Ok, irmãos, vamos orar. E é sempre uma bênção estudarmos a palavra de Deus, sempre bom caminharmos nas Escrituras. É para isso que separamos esse tempo, às terças-feiras, quintas-feiras, domingo pela manhã. Estamos aí meditando na palavra do Senhor. Vamos nos alimentando aí pela palavra de Deus, na palavra de Deus e através da palavra de Deus. Vamos orar nesse instante, mais uma vez lembrando aí da mãe da nossa irmã Luciene, carece de nossas orações, precisando aí de uma cirurgia e aí necessitando melhorar da infecção, inflamação, algumas coisas para que ela possa ser operada. Vamos lembrar de orar por ela. Também, como sempre, orando pelas famílias enlutadas, lembrando de uma família de Vila Flórida, o pai da igreja lá, irmão Giovanni, que parte de hoje carece aí das nossas orações nesse instante, ok? Vamos falar com o nosso Deus. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, aí onde você está, e nós vamos orar nesse instante. Vamos falar com o Senhor. Deus de amor, Deus de graça, misericórdia, nós queremos falo nesta noite. Mais uma oportunidade de falar com o Senhor. Como é maravilhoso termos esse Deus que cuida de nós. Como é maravilhoso poder usufruir desse amor que o Senhor tem para conosco. Ó Deus, nós te amamos independente das circunstâncias. Portanto, nessa primeira oração, que acima de tudo o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração. E tudo que fizermos, ó Pai, tudo que falarmos, tudo que pensarmos, seja para a Tua honra e para a Tua glória. Ó Deus, obrigado pelas pessoas que estão juntamente conosco, sintonizados nessa hora, para crescermos um pouco mais. Como já mencionei, meu Deus, eu quero colocar diante do Senhor a mãe da irmã Luciene, se eu não estiver enganado, e colocá-la em Tuas mãos, no Teu altar. Que o Senhor conduza as coisas, que o Senhor coloque a Tua mão saradora sobre ela, que o Senhor seja o médico dos médicos e que esse medicamento que ela começou a usar, que seja aquilo que o Senhor vai usar para Deus. E se for através de cirurgia, se for através da Tua boa mão apenas, sem os médicos, o Senhor é poderoso para fazer aquilo que o Senhor quer. E nós confiamos no Teu poder. Também coloca a família lá de Vila Flórida no Teu altar, que o Senhor derrame graça e paz, que o Senhor conforte o coração, os corações enlutados, e que o Senhor dê graça a eles, e tanto a família quanto àquela igreja. E nesse tempo que vamos caminhar aqui, ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos conduza,
que o Teu Santo Espírito nos dirija e que nesse momento haja em nós a sensibilidade diante da Tua Palavra. Nos ajude, nos abençoa nesse tempo que vamos ter aqui. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, meus queridos irmãos, nós vamos caminhar. Eu quero continuar aí andando com vocês, ainda em Mateus capítulo 6. Abra a sua Bíblia. Já falo, temos caminhado nesse texto. Mateus capítulo 6. Abra a Bíblia. E eu quero observar mais especificamente hoje à noite o versículo 26. Olha o versículo 26 de Mateus capítulo 6. Mateus 6, 26, que nos diz assim: Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vós as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Olhai para as aves do céu. Na semana passada falamos sobre como ter uma vida sem preocupação, tendo uma vida de fé. Mas uma vida de fé exercitada a cada dia. E hoje à noite eu quero falar de uma preocupação legítima. Por que uma preocupação legítima? Porque eu quero nesse texto também olhar a questão de responsabilidade. Não podemos olhar o céu como se elas fossem irresponsáveis. Não podemos olhar para as aves do céu como se elas simplesmente ficassem ali aguardando que o Senhor as alimente. Não é isso que Jesus está ensinando. Ao usar aqui as aves do céu, se olharmos superficialmente para esse texto, nós corremos o risco de pensar que Jesus estava ensinando que os pássaros estavam despreocupados, indiferentes com respeito à própria comida. Afinal, o próprio texto diz, eles não plantam, eles não cuidam dos jardins, eles não armazenam comida numa despensa. Então, se olharmos superficialmente, é como se Jesus estivesse instruindo que nós podemos simplesmente guardar que do céu aquilo que nós precisamos. E não é isso que o Senhor está dizendo. Se olharmos para esse texto com mais atenção, se olharmos para esse versículo 26 com mais atenção, nós vamos perceber que os pássaros, eles são responsáveis em prover comida para si. E como é que chegamos a essa conclusão? Deus lhes deu asas para que eles saíssem em busca do alimento. Eles não podem ficar no ninho esperando que a comida caia do céu. Essa instrução, o Senhor Jesus nos traria uma despreocupação irresponsável. E não é esse o teor do texto. Jesus está dizendo que esses pássaros, elas não semeiam, elas não plantam, elas não colhem, mas o Senhor cuida delas. No entanto, elas precisam sair em busca desse alimento. Mesmo que elas não vão semear, não vão cuidar, mas vão bater suas asas do alimento.
Isso seria... Jesus estava dizendo que, embora elas trabalhem pela própria comida, elas também confiam que Deus a tornará disponível. Não há aqui o ensino da preguiça, em que tudo simplesmente vai cair do... Não. A questão que o Senhor Jesus instrui é que nós vamos fazer a nossa parte, crendo que Deus sempre cumprirá suas promessas. Então, o ensino da despreocupação é uma despreocupação com responsabilidade. Ou seja, o Senhor Deus, Ele vai suprir as necessidades dos seus filhos. No entanto, Ele não vai fazer aquilo que cabe aos seus filhos fazer. Conta-se que uma águia, ao fazer o seu ninho, ela coloca ali no fundo do ninho alguns gravetos pontiagudos e várias camadas e prepara para que aquele ninho fique bem confortável. Quando os filhotes acostumam a comidinha no bico todos os dias, e chega a hora desse filhote aprender a voar o alimento, então conta-se que a mamãe começa a conforto do ninho, a tal ponto que os gravetos começam a impedir que o filhote tenha ali confortável. Então esses gravetos pontiagudos, eles vão ficando de um jeito que o filhote precisa se mexer até que chega um tempo que esse filhote não tem outra opção senão aprender a voar. O que é que eu quero dizer com isso? É que, infelizmente, tem muitos pais que estragam os seus filhos. Muitos pais estragam seus filhos lhes dando tudo na mão, sem exigir-lhes nenhum esforço. E eles vão crescer querendo exigir o mesmo de Deus. Você vai encontrar pessoas que elas não conseguem se mexer. Elas foram acostumadas a receber as coisas em suas mãos. E não é esse o ensinamento de Jesus. O ensinamento de Jesus é que essas pessoas precisam mexer e correr atrás daquilo que os pais preguiçosos, responsáveis por filhos totalmente dependentes, responsáveis por filhos que recebem tudo na mão, pais que não levam a esses filhos entenderem que eles precisam ter também a sua parte de esforço. Logo, o que o Jesus nos ensina é que eu não vou viver com uma despreocupação irresponsável. Ele diz que as aves do céu, eles não se preocupam com o que vão comer, sabendo que Deus está cuidando, mas eles vão fazer a sua parte. Eles vão sair do ninho, eles vão voar, e essas águias, elas fazem isso. Chega um certo momento que elas tiram o seu filhote do ninho, eles não têm mais o conforto e aconchego do ninho, e eles aprendem na marra que logo eles vão correr atrás do seu alimento. E nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos, de que eles não vão ter tudo nas suas mãos. Vamos começar a exigir deles um esforço gradativo até que eles aprendam a comer, como a Bíblia diz, do suor do teu rosto. Agora, o que é que isso tem a ver com esse texto?
que nós sejamos responsáveis. Quando eu disse a semana passada que nós devemos aprender a lidar com a preocupação, não é que vamos cruzar os braços e esperar o céu. Não é isso que Jesus está ensinando. Jesus está ensinando que nós precisamos ser responsáveis. Não tem nada de errado com os seus planos. Na realidade, Deus deseja que sejamos pessoas responsáveis, que façamos planos equilibrados, investimentos razoáveis com o nosso dinheiro. Ele quer que entendamos que devemos nos empenharmos em prover para a nossa família. Prover o quê? Alimento, prover o quê? Vestuário e outras necessidades. Isso é nossa responsabilidade como bons mordomos daquilo que Deus nos deu. Você não precisa abrir aí, mas se você estiver anotando, capítulo 14, versículo 28, Jesus tem uma pergunta lá. Lucas 14, 28. Ele diz: qual de vocês quiser construir, primeiro não se senta e calcula o preço, se tem dinheiro suficiente para completá-la? Essa é a pergunta de Jesus. Sabemos que ali no contexto de Lucas, o contexto maior do que Jesus está falando ali é o preço de nos tornarmos seus discípulos. Mas nós temos aqui a ideia de considerar o que vamos fazer. É o que nós chamamos hoje à noite de uma preocupação legítima. É uma preocupação legítima. É a preocupação de me organizar, de saber se tenho condições de fazer a minha parte. E assim como as aves vão usar as suas asas e instinto para buscar sua comida, nós vamos usar as ferramentas e as oportunidades que o Senhor nos dá para trazer também para a nossa família. Então, se você por acaso for perguntado qual o tema da nossa devocional de hoje à noite, é uma preocupação responsável. É uma preocupação legítima, ou seja, de que Deus não vai fazer aquilo que é a sua parte, de que Deus não vai fazer aquilo que é a sua função. Então não adianta você trazer pedidos de orações na igreja, pedir que pessoas orem por você para que Deus lhe abençoe, se você não vai fazer a sua parte. Agora, como é que eu faço a minha parte? É sem o desespero que o mundo propõe. É entender, olhando para esse texto, que eu vou fazer o que estiver ao meu alcance, entendendo que Deus cumprirá o seu propósito em minha vida. Resumindo, nosso assunto hoje à noite, Deus, segundo esse texto que nós lemos, que Jesus nos diz: olhai para as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai as alimenta. Mas como é que Ele as alimenta? Parte de sair da árvore, de voar, de buscar alimento onde tem, sabendo que Deus está cuidando. Da mesma sorte, tanto eu quanto você vamos arregaçar as mangas, sair para a batalha, crendo que Deus vai suprir, mas Ele vai através do nosso trabalho. Precisamos entender que somos provedores dos nossos lares. Precisamos entender os instrumentos nas mãos de Deus para sustentar os nossos lares. Então, fica a dica que o Senhor sempre mostrará as oportunidades que Ele tem para mim e para você. Atento. Faça a sua parte.
bata as suas asas, porque bater as asas exige esforço. Então se esforce e Deus com certeza vai honrar o seu esforço. Não fica esperando, baseado nesse versículo, que Deus vai fazer cair do céu no seu ninho. Não vai cair do céu. Deus vai usar as ferramentas, levar você a usar as oportunidades, levar você a usar aquilo que Deus coloca diante de você. E aí nisso, Deus fará a parte dele. Ok? Entendido? Olhando para esse texto? Então, é como se fosse um contraponto de Deus, capítulo 6, daquilo que falamos na semana passada. Não vamos viver desesperados, vamos usufruir da paz que temos em Cristo, lembrando que essa paz só tem aqueles que são seus discípulos, mas vamos deixar de fazer a nossa parte. E crendo que Deus nos dará oportunidades. E nós ainda vamos continuar olhando ainda para Mateus capítulo 6, crendo que nós temos ainda muitas mensagens e temos muito ainda o que crescer aqui olhando para esse texto, onde o Senhor vai nos a ter uma vida diante dele, sem desespero, usufruindo da paz que vem de Jesus Cristo e caminhando, entendendo fazer nessa logística da vida onde Deus nos colocou. Então, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida. E lembre-se, faça a sua parte, sempre, crendo que o amor de Deus, esse não falha. Ele sempre para cuidar de você, mas ele não parte. Grava isso, para que nosso próximo encontro, na quinta-feira, nós vamos ainda caminhar em Mateus 6, olhando sobre as inquietações e aí concluindo na quinta-feira essa parte dos estudos dentro do texto de Mateus capítulo 6. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e entendendo, está cedo, é a nossa parte e Deus fará a parte dele. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe a sua vida. Nós vamos ter mais uma oração, encerrando aqui a nossa devocional, mais um encontro que tivemos aqui, olhando para a palavra de Deus, nessa devocional, Luz para o Meu Caminho. Que o Senhor Deus te abençoe e não esqueça, Ele vai honrar, sim, o seu trabalho, Ele vai honrar o seu esforço, Ele vai honrar aquilo que é o seu papel e Ele fará a parte dele. Vamos orar mais uma vez? Curve a sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Deus de amor, Deus de graça, obrigado por mais esse tempo que separamos para meditar na Tua Palavra. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a ter visão para contemplar que o Senhor nos dará. E eu peço ao Senhor que nos dê um coração grato em tudo aquilo que o Senhor está tratando e em tudo que o Senhor está fazendo. Nós cremos, como Teus filhos, baseado na Tua Palavra, que o Senhor tem sempre o melhor para nós. Ainda que no momento não pareça o melhor, enche o nosso coração de fé para que creiamos que o Senhor está cuidando de nós. Nos ajuda, ó Deus, a batermos as asas, arregaçarmos as mangas, sair da zona de conforto e buscar aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nos dê essa instrução e nos ajude a colocar em prática. Abençoe o Teu povo que nos ouve nesse instante e aqueles que ainda ouvirão depois, que o Senhor derrame da Tua graça.
é a nossa oração. Fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Um bom descanso a todos, em nome de Jesus.